Ela nunca pensou que eu conseguiria invadir sua mente. A vingança está só começando. A casa que um dia havia sido um lar repleto de risos e amor, agora era um campo minado de silêncios e olhares furtivos. Tânia forjou sua entrada com o impulso de uma tempestade, trazendo na bagagem 2 décadas de ausência. As paredes, que antes pareciam guardar apenas memórias felizes, agora ecoavam tensões palpáveis. Zara sentia o peso da presença da irmã como se uma sombra estivesse lhe cobrindo, escurecendo seu espaço, seu lugar. A cozinha, onde tantos momentos familiares foram compartilhados, se tornara um ringue, e as panelas que tilintavam agora pareciam anunciar desafios da batalha que se formava. Os olhos de Tânia brilhavam com uma combinação toxicamente fascinante de astúcia e charme. Ela sabia exatamente como se mover nas vulnerabilidades da família, como dançar entre segredos e inseguranças. Você não vai acreditar no que os vizinhos disseram sobre você, Zara. Ela começou, um sorrir. Sua viga antes tranquila, agora se transformava em um labirinto de desconfiança. Para os pais, ela sempre foi a menina que trouxe alegria e afeto. Mas com a chegada de Tânia, a narrativa começou a mudar. Os murmúrios nas esquinas da sala, os olhares significativos entre os adultos, a simples mudança de tom na conversa deixavam Zara inquieta, como se estivesse em um filme de terror, com a sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer. Ela não é a pessoa que você pensa que é, Tânia insinuou numa noite, enquanto a família tomava café. Ela se apresentou como a perfeita filha adotiva, não é? Mas e se eu te contasse que ela já mentiu para todos nós? O impacto dessas palavras, carregadas de emoção e desdém, fez os rostos dos pais se tornarem indecifráveis. Zara forçou um sorriso, mas sentiu um nó no estômago. Como lutar por sua verdade se todos pareciam estar ouvindo a nova estrela da casa? Os segredos sussurrados de Tânia se tornaram uma web. Ela manipulou cada situação. Os pais, antes seus aliados, agora olhavam Zara com desconfiança. As alucinações da irmã a deixaram à beira do desespero e da desilusão. No fim das contas, quem realmente merece o amor deles? A filha que sempre esteve presente ou aquela que voltou para reivindicar seu lugar? Zara se perguntava enquanto olhava pela janela, a luz da noite criando sombras ao seu redor. O que começou como amor transformou-se em um jogo mortal, onde estava disposta a lutar por sua posição, mesmo que isso significasse perder partes de si mesma. Uma batalha emocional se desenrolava, e com ela, o custo da vingança estava prestes a ser muito maior do que Tânia poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não... e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zara estava presa em seus pensamentos, observando a noite se aprofundar. A tensão na sala era palpável, uma corda esticada prestes a romper. Mas então, um barulho súbito quebrou o silêncio. O estrondo de algo caindo no corredor atraiu a atenção de todos. Tânia parou de falar, e os olhos da família se voltaram para a porta. Que barulho foi esse? Um dos pais murmura, inquieto. O coração de Zara disparou enquanto ela se levantava, seus pés pesando como se estivessem grudados no chão. Eu vou ver, disse, sua voz trêmula, mas determinada. Quando se aproximou da porta, um grito abafado a fez congelar. Era a voz de Tânia, agora cheia de pavor. Ela também se levantou abruptamente,
Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a luz da sala piscou e foi seguida por um som de vidro quebrando. Zara olhou para Tânia, e os olhos da irmã pareciam refletir um terror genuíno. Havia algo mais ali, um segredo que estava prestes a ser exposto. O medo de Tânia fez o estômago de Zara se revirar. "Zara, fique aqui!" a mãe gritou. Porém, a curiosidade e a necessidade de entender o que estava acontecendo a puxavam. Com um impulso, ela abriu a porta e saiu para o corredor escuro, cada passo ecoando em seu peito. No final do corredor, uma figura encapuzada se destacava. Um frio percorreu a coluna de Zara. Antes que ela pudesse recuar, a figura virou-se, e o que viu fez seu coração parar. Era um homem, mas ele não era um estranho qualquer. O rosto era familiar, e a memória dele a atingiu como um soco no estômago. "Pai!" Zara exclamou, a voz trêmula. A sombra do homem a olhou, e por um momento ela não tinha certeza se era alucinação ou realidade. "Zara!" ele respondeu, mas tinha algo em seu olhar. Não era só paternidade. Havia culpa, dor e um desespero que falava de segredos profundos. "Eu precisava te ver." Por trás dele, a luz voltou a acender, e Tânia apareceu, seu rosto pálido como um lençol. O choque da revelação a envolveu. Zara sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. "O que está acontecendo? Por que você está aqui?" A voz dela subiu de tom inquieta. Então, o homem se virou rapidamente. "Tânia, você precisa me ajudar. Os dois estão em perigo," ele disse, olhando para as irmãs com uma mistura de urgência e medo. "Eles descobrirão." Zara se sentiu enjoada. Tudo o que seu coração tinha suportado estava prestes a ser desafiado. Uma sensação de pavor começou a crescer. O que ele estava dizendo? O passado que ela pensou estar enterrado agora estava ressurgindo como uma tempestade. Tânia olhou para o pai, depois para Zara. "Você não pode acreditar nele. Ele é responsável por tudo o que aconteceu." A voz dela tremia, mas havia uma disparidade ali, uma fraqueza escondida. A tensão crescente fez o tempo parecer se arrastar. O silêncio na sala se transformou em gritos silenciosos. A confiança de Zara na irmã agora se fragmentava, enquanto a verdade, como uma serpente, começava a se desentranhar. A figura do pai estava de pé, e naqueles olhos Zara viu a história que nunca soube. O que eles escondiam? O que estava em perigo? Partes dela queriam correr, sair correndo, mas a outra parte precisava de resposta. O jogo acabou de ficar muito mais real. "E se eu te contasse que há coisas que você nunca soube sobre o seu passado?" O pai sussurrou, e as palavras dele ecoaram como um aviso, deixando Zara em um abismo de incertezas. "Do que você está falando?" O questionamento saiu firme, mas seu coração disparava. A conexão entre elas se retorcia como uma serpente, e os segredos que estavam por vir poderiam mudar tudo. Com o caos da revelação ensaiando uma nova realidade, uma sombra pairava sobre o lar que um dia foi baseado no amor. A batalha apenas começava, e o custo da verdade poderia ser mais alto do que qualquer uma delas teria imaginado. "Do que você está falando?" O questionamento saiu firme, mas seu coração disparava. A conexão entre elas se retorcia como uma serpente, e os segredos que estavam por vir poderiam mudar tudo. "Há coisas que você nunca soube sobre o seu passado", repetiu o pai, os olhos refletindo a dor de uma história enterrada. Antes que Zara pudesse processar aquelas palavras, um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. Era um estrondo vindo da sala, e a luz começou a piscar, interrompendo o momento tenso. O medo que já a dominava agora se transformou em pânico. "Estamos sendo atacados!" Tânia gritou, seus olhos arregalados. A figura do pai hesitou, seu semblante ainda mais pálido, como se tivesse visto um fantasma. Não é isso.
Ele estava prestes a falar, mas nunca terminou. Um outro estrondo ressoou, e de repente a porta da sala se abriu, com um golpe violento, revelando uma silhueta imponente. Um homem, alto e ameaçador, entrou, e um frio percorreu a espinha de Zara. Você não devia ter voltado, Tânia. A figura masculina rosnou, e as palavras cortaram o ar como um facão. Tânia recuou, e sua bravura parecia evaporar. O homem olhou para Zara e então para o pai dela. E você? É hora de acertarmos as contas. Zara ficou paralisada. Seu coração batia tão forte que quase abafa a cena caótica diante dela. O que está acontecendo? Ela gritou, desesperada. O conceito de pai que ela tinha desmoronou instantaneamente. Aquele homem familiar agora parecia um intruso, um estranho, alguém que carregava um peso obscuro. É você quem está em perigo, Zara, o homem disse, ignorando suas perguntas e se virando para Tânia. Você sempre foi uma ameaça. Eu deveria ter cuidado com você desde o início. Meu Deus, que ameaça! A voz de Tânia tremia, mas havia um desafio em seus olhos. Segredos demais, verdades demais se perderam nesse jogo de máscaras. Ele gritou, seu rosto contorcendo-se de frustração. É hora de resolver essa bagunça. A tensão aumentou, como uma câmara prestes a explodir. O homem avançou um passo, e nesse momento, uma luz intensa iluminou o ambiente. Era como se a verdade tivesse sido revelada de uma só vez. No brilho, o pai de Zara se lançou à frente, protegendo as filhas. Não toque nelas, ele gritou, mas algo em seu olhar era uma mistura de medo e conformidade. Então tudo aconteceu rapidamente. O homem avançou, e antes que Zara pudesse gritar, o pai colidiu com ele em uma luta desesperada. Os gritos de Tânia se misturaram à confusão, e a sala se transformou em uma tempestade de corpos, sombras e sons. Zara sentiu que o chão se moveu sob seus pés, e suas pernas se enroscaram em um pânico que a prendia. Ela queria correr, gritar, mas o ujas que sentia a paralisava. Com um movimento abrupto, a briga fez um objeto voar pelo ar. Era uma jarra. E então, quebra. O barulho ecoou, e em um segundo, tudo parou. Quando o fragmento do vidro se espalhou pelo chão, uma expressão de horror caiu sobre o pai de Zara. Ele olhou para Tânia, e em um momento de clareza, a verdade começou a surgir. Você não entende. Não é só sobre nós. É sobre o que você sabe, Tânia. Sobre o que você fez. A revelação estava prestes a explodir como um balão cheio de água prestes a estourar. A tensão ficou insuportável e o silêncio pesado. O passado que todos queriam esquecer voltava como um monstro, e a linha entre amor e traição começava a se desfazer. Zara. A voz do pai parecia distante, quase como se estivesse se despedindo. O olhar dele, agora cheio de arrependimento, parecia gritar por respostas. Mas a única pergunta que ecoava na mente de Zara era: quem realmente estava em perigo? Uma nova verdade estava prestes a emergir, e qualquer que fosse a resposta, as consequências agora eram imprevisíveis. Porque no meio daquela confusão, um suspiro de realidade começou a se revelar, e o jogo que todos jogavam estava prestes a se reverter. A batalha pelo amor e pela verdade havia apenas começado. E Zara se perguntou quem ela realmente era, e o que isso significava para o resto de suas vidas. Zara ainda estava processando as palavras do pai, quando o estrondo ensurdecedor fez seus sentidos dispararem. As luzes da sala piscavam freneticamente, criando um ambiente de caos. O homem, a ameaça que se aproximava, avançou enquanto a briga entre ele e o pai se intensificava. Os gritos de Tânia ecoavam em sua mente, mas sua própria voz não saía. De repente, a verdade explodiu como um fogo de artifício em sua cabeça. A figura do pai, todo aquele amor que ela havia conhecido, agora Mas antes que ela pudesse respirar, uma nova onda de choque surgiu. Você sempre soube, o homem gritou, virando-se para Tânia. Naquele instante,
Um brilho de esperança surgiu. Um momento que fez todos congelarem. Como se tudo tivesse desacelerado, Zara observou a expressão de Tânia mudar, de medo para um sorriso frio. O coração dela acelerou. Eu não sou a única a ter segredos, certo, pai? Tânia falou com uma confiança inesperada. O choque atravessou a sala. Não era apenas uma acusação. Era um reconhecimento profundo. Do que você está falando? A perplexidade foi interpretada em cada rosto presente. A tensão se tornou palpável. Zara virou os olhos entre o pai e Tânia sem entender. Então, a relação dela com ambos parecia ter se transformado em um enigma. Isso nunca foi uma questão de dois lados, Tânia continuou, avançando lentamente. É sempre fácil colocar os outros como vilões. Mas você sempre estava ciente de que estava matando o que restava de nós. O frio no ar fez Zara tremer. As palavras dela atingiam a todos como punhaladas. Cada sílaba revelava uma ferida antiga, sangrando novamente. Você não pode ter certeza do que está dizendo. O pai disparou, sua voz falhando. Pode sim, pai. Tânia gritou, lavando a sala com sua raiva. Com um movimento rápido, ela pegou algo do bolso. Um pequeno objeto brilhante. Um punhal? As sombras deslizaram sobre o rosto de Zara. O choque a paralisou. Sempre estivemos em perigo, mas não reconheci o verdadeiro inimigo, até agora. A figura ameaçadora que atacava agora hesitou. A luz que pulsava fez com que o brilho do punhal refletisse. No entanto, o que incendiou o ar não foi apenas o metal reluzente. Foi a revelação que estava nas mãos de Tânia. A verdadeira natureza daquela disputa estava prestes a se revelar. Você me abandonou e agora está tentando jogar todas as culpas em mim. O grito de Tânia era de alguém que não só se sentia traída, mas que precisava fazer justiça. Zara não conseguia respirar. Cada palavra da irmã se cravava como espinhos em sua alma. A situação se tornara uma armadilha, com verdades e mentiras se entrelaçando. Mas algo ainda não fazia sentido. Potencialmente, era Tânia a verdadeira arma nesta batalha. Mas por quê? O que isso significava para Zara, que ali estava entre dois mundos, um colapso moral? O homem avançou, mas a visão do punhal em Tânia o fez hesitar. Eu não vou hesitar, Tânia. Sua voz retumbou. O confronto estava prestes a explodir. Você não pode continuar assim, gritou Zara, mas a voz se perdeu no eco daquele momento tenso. O que está realmente acontecendo? Sua pergunta pairou no ar como fumaça de incêndio, esperando um desfecho. E foi ali, no clímax da tensão, que um novo estrondo abalou a casa. A porta da frente foi arrombada. Uma figura encapuzada entrou, e a realidade se estremeceu. Era alguém que Zara nunca esperaria. Sua mãe. O olhar dela era um misto de desespero e fúria. Mas a verdade utilizada naquele instante tinha um peso inegável. Zara, Tânia, eu sinto muito. Vocês precisam saber a verdade sobre todas as mentiras. A voz da mãe ecoou, e uma nova camada de dor se formou, pois agora mesmo o chão parecia ceder sob os seus pés. O mundo se transformou ao seu redor. Havia mais segredos e mentiras entrelaçados do que Zara jamais poderia imaginar. Agora, a batalha não era apenas por amor, mas por verdades obscuras que poderiam mudar tudo para sempre. Os laços familiares, antes considerados indestrutíveis, estavam prestes a ruir em um vendaval de revelações. Zara olhou para a mãe, para o pai e então para Tânia. O que vocês estão escondendo? Sua voz foi um sussurro, mas o peso do que estava por vir era imensurável. O passado agora ameaçava esmagar o presente, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. O próximo passo seria revelador, mas essa era apenas a calmaria antes da tempestade. Zara ainda estava processando as palavras do pai,
quando o estrondo ensurdecedor do arrombamento da porta fez seus sentidos dispararem. As luzes da sala piscavam freneticamente, criando um ambiente caótico. O homem, a ameaça que se aproximava, avançou enquanto a briga entre ele e o pai se intensificava. Os gritos de Tânia ecoavam, mas sua própria vê. E foi então que tudo aconteceu em um único momento. A figura que entrara era maior do que qualquer um poderia imaginar. Mas o que mais chocou a todos foi o rosto familiar. Zara piscou, quase não acreditando no que via. Era Alex, seu irmão mais velho, que havia desaparecido há anos. O olhar dele era intenso, carregado de uma mistura de determinação e desespero. "O que você está fazendo aqui?" a mãe de Zara gritou. A primeira reação de Tânia foi se afastar, como se Alex fosse um fantasma que surgira das trevas. O caos emaranhado na sala parecia congelar enquanto as realidades se fundiam. O homem que brigava com o pai olhou para Alex, e uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. "Ele está com você?" O tom do homem era um misto de desprezo e raiva. Tânia ficou em silêncio, sem saber como reagir. A atmosfera carregava um peso absurdo, como se o ar estourasse em 1000 pedaços. Alex avançou, determinando o foco de todos. "A verdade não pode mais ser ocultada", ele gritou, e a intensidade de sua voz cortou através do começo de um novo confronto. "Vocês se envolveram em toda essa história, mas eu sou o único que conhece o que realmente aconteceu." Zara sentiu um nó se formar em seu estômago. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz saiu trêmula, mas firme. Havia uma verdade que parecia estar dançando nas bordas da realidade, e ela precisava saber. "Você pensou que sua vida era normal? Que você era só uma filha adotiva?" Ele olhou nos olhos dela, como se quisesse arrancar a história de dentro dela. "Há anos eu sabia que existia algo sombrio nas sombras da nossa família. Algo que nossos pais esconderam. Algo sobre você." O tempo pareceu parar. O pai de Zara, ainda com um olhar tenso, tentou interferir. "Alex, não faça isso. Você não sabe do que está falando. Eu sei que você tentou proteger Zara, mas isso foi um erro." Alex retrucou, ignorando o aviso. "A verdade é, você não é adotada, Zara. Você é uma biológica. Você é minha irmã." "E Tânia? Tânia não é sua irmã." Um silêncio sufocante tomou conta da sala. As palavras de Alex eram um meteoro que destruía tudo. Zara ficou atordoada, suas pernas tremendo sob o peso da revelação. Tânia deu um passo para trás, o rosto pálido em choque, enquanto a reação dela ressoava através da sala. Os olhares de todos se focaram nas irmãs, a verdade criando uma fissura entre elas, que parecia impossível de reparar. "Como assim? O que você está dizendo?" Tânia finalmente conseguiu murmurar, seus olhos arregalados em incompreensão. "Não pode ser, isso não pode ser verdade." E então, em um momento de completa fraqueza, a mãe de Zara começou a chorar. "Eu sempre pensei que era para seu bem, eu não queria que você soubesse." Zara sentiu um frio percorrer sua espinha. As peças do quebra-cabeça de sua vida, sempre intactas, agora se desintegravam. O amor que tinha sentido por Tânia, a confiança que havia construído, tudo era uma farsa. "Mas e o pai? Você sempre dizia que ele era o meu pai." "Ele é o seu pai, mas nós, a mãe lutava para encontrar palavras. Precisávamos te proteger da verdade, do passado que nos assombra, do que realmente aconteceu com Alex. As lutas foram maiores do que você pode imaginar." Zara olhou para Tânia e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto delas. As verdades não ditas agora eram um peso insuportável. "Você não pode me deixar achando que sou só uma peça de um tabuleiro, uma peça que não tem valor", ela falou entre soluços.
Sua voz estava embargada, ferida. Zara, eu não sabia de nada. Tânia implorou, mas a verdade estava ali, pulsando. O pânico se instaurava e Alex, que tinha revelado o segredo, agora parecia aguardar o próximo movimento. O clima, carregado de tensão, se tornara uma caldeira prestes a explodir. E Zara sentiu, no fundo da alma, que o que estava prestes a acontecer mudaria não apenas as relações, mas o próprio curso de suas vidas. Quem somos nós se não sabemos mais um do outro? Ela perguntou. E naquele momento, um novo capítulo ainda mais intrincado e incerto começou a se desenrolar. O que mais estava enterrado sob a superfície? O que mais elas não podiam enxergar? Zara ainda estava processando as palavras do pai, quando o estrondo ensurdecedor do arrombamento da porta fez seus sentidos dispararem. As luzes da sala piscavam freneticamente, criando um ambiente caótico. O homem, a ameaça que se aproximava, avançou enquanto a briga entre ele e o pai se intensificava. Os gritos de Tânia ecoavam, mas sua própria voz não saía. E foi então que tudo aconteceu em um único momento. A figura que entrara era maior do que qualquer um poderia imaginar. Mas o que mais chocou a todos foi o rosto familiar. Zara piscou, quase não acreditando no que via. Era Alex, seu irmão mais velho, que havia desaparecido há anos. O olhar dele era intenso, carregado de uma mistura de determinação e desespero. "O que você está fazendo aqui?" a mãe de Zara gritou. A primeira reação de Tânia foi se afastar, como se Alex fosse um fantasma que surgira das trevas. O caos emaranhado na sala parecia congelar enquanto as realidades se fundiam. O homem que brigava com o pai olhou para Alex, e uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. "Ele está com você?" O tom do homem era um misto de desprezo e raiva. Tânia ficou em silêncio sem saber como reagir. A atmosfera carregava um peso absurdo, como se o ar estourasse em 1000 pedaços. Alex avançou, determinando o foco de todos. "A verdade não pode mais ser ocultada", ele gritou, e a intensidade de sua voz cortou através do começo de um novo confronto. "Vocês se envolveram em toda essa história, mas eu sou o único que conhece o que realmente aconteceu." Zara sentiu um nó se formar em seu estômago. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz saiu trêmula, mas firme. Havia uma verdade que parecia estar dançando nas bordas da realidade, e ela precisava saber. "Você pensou que sua vida era normal? Que você era só uma filha adotiva?" Ele olhou nos olhos dela, como se quisesse arrancar a história de dentro dela. "Há anos, eu sabia que existia algo sombrio nas sombras da nossa família. Algo que nossos pais esconderam, algo sobre você." O tempo pareceu parar. O pai de Zara, ainda com um olhar tenso, tentou interferir. "Alex, não faça isso. Você não sabe do que está falando." "Eu sei que você tentou proteger Zara, mas isso foi um erro." Alex retrucou, ignorando o aviso. "A verdade é que você não é adotada, Zara. Você é uma biológica. Você é minha irmã." "E Tânia?" "Tânia não é sua irmã." Um silêncio sufocante tomou conta da sala. As palavras de Alex eram um meteoro que destruía tudo. Zara ficou atordoada, suas pernas tremendo sob o peso da revelação. Tânia deu um passo para trás, o rosto pálido em choque, enquanto a reação dela ressoava através da sala. Os olhares de todos se focaram nas irmãs, a verdade criando uma fissura entre elas que parecia impossível de reparar. "Como assim? O que você está dizendo?" Tânia finalmente conseguiu murmurar, seus olhos arregalados em incompreensão. "Não pode ser. Isso não pode ser verdade." E então, em um momento de completa fraqueza, a mãe de Zara começou a chorar. "Eu sempre pensei que era para seu bem. Eu não queria que você soubesse." Zara sentiu um frio percorrer sua espinha. As peças do quebra-cabeça de sua vida, sempre intactas, agora se desintegravam. O amor que tinha sentido por Tânia, a confiança que havia construído, tudo era uma farsa. Mas, e o pai?
Você sempre dizia que ele era o meu pai. Ele é o seu pai. Mas nós, a mãe lutava para encontrar palavras. Precisávamos te proteger da verdade, do passado que nos assombra, do que realmente aconteceu com Alex. As lutas foram maiores do que você pode imaginar. Zara olhou para Tânia, e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto delas. As verdades não ditas agora eram um peso insuportável. Você não pode me deixar achando que sou só uma peça de um tabuleiro, uma peça que não tem valor. Ela falou entre soluços. Sua voz estava embargada, ferida. Zara, eu não sabia. Eu não sabia de nada. Tânia implorou. Mas a verdade estava ali, pulsando. O pânico se instaurava, e Alex, que tinha revelado o segredo, agora parecia aguardar o próximo movimento. O clima, carregado de tensão, se tornara uma caldeira prestes a explodir. E Zara sentiu, no fundo da alma, que o que estava prestes a acontecer mudaria não apenas as relações, mas o próprio curso de suas vidas. Então, de repente, um outro estrondo veio da cozinha. A porta se abriu com um vim, e outra figura entrou correndo. Era Tiago, o melhor amigo de Zara, com o olhar arregalado e uma expressão de horror. Ele estava ofegante. Desculpe interromper, mas preciso falar com você, Zara. É sobre seu pai. Ele não é quem você pensa que é. Os olhos de Zara se alargaram. O que mais poderia ser revelado? O chão sob seus pés parecia desaparecer. O caos da situação aumentava enquanto as peças do quebra-cabeça se misturavam ainda mais. Cada nova revelação dando início a outra pergunta, outra dúvida, outra incerteza sobre o que realmente era a verdade. Não, não pode ser, a mãe de Zara gaguejou, um pânico evidente em sua voz. O que você sabe, Tiago? Mas ele estava tão chocado que mal conseguia falar. Eu vi documentos, coisas que não deveriam ter chegado até mim. Algo sobre sua família. Ele não deveria estar aqui. As palavras dele foram como uma bomba, estourando num cenário já instável. Zara sentiu o mundo desabar ao seu redor. Quem realmente eram eles? O que mais estava oculto nas sombras da sua vida? A verdade estava se desdobrando em camadas que pareciam nunca acabar. E enquanto a revelação ficava cada vez mais obscura, ela sentiu uma inevitável sensação de desespero. A batalha pelo que era real estava apenas começando, e o verdadeiro jogo acabaria de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Zara ainda estava tentando processar tudo o que Alex acabara de revelar. As palavras dele ecoavam em sua mente. Você não é adotada, você é minha irmã. O choque quase a fez cambalear. Não apenas Tânia, mas agora Alex se tornara um estranho em sua vida. Uma vida que ela pensava conhecer tão bem. Tiago, ainda ofegante, observava a cena, nervoso e pálido. Zara, por favor, isso não é uma brincadeira. Ele tentou intervir, mas as emoções estavam à flor da pele. A atmosfera era uma bomba prestes a explodir. A sala estava em silêncio enquanto todos tentavam absorver a magnitude das revelações. Alex, você não pode estar falando sério, Tânia gritou, sua voz trêmula. Isso é loucura! Mas havia um tremor em suas palavras, uma dúvida que ela não podia esconder. O pai de Zara se colocou entre os filhos, como se quisesse proteger Tânia de algo. Alex, você não pode acusá-la assim. Não podemos acreditar em tudo o que você diz. Ele falava, mas a insegurança em seu olhar denunciava sua fragilidade. Cada segundo parecia carregar um peso insuportável. Zara sentia seu coração batendo forte, uma tempestade em seu peito. O que mais vocês escondem de mim? A pergunta escapuliu, uma mistura de dor e raiva. O silêncio respondeu. Ela olhou de um rosto para outro, buscando um sinal de verdade, um fragmento de confiança. Foi então que, do nada, a porta da cozinha se abriu novamente.
Desta vez, foi a avó de Zara que entrou, mas não estava sozinha. Ela tinha algo nas mãos, coberto com um pano. O nervosismo dela era palpável, e seu rosto velho e cansado trazia uma expressão que só podia ser descrita como desesperadora. Vocês precisam saber a verdade, disse a avó, sua voz trêmula. O silêncio que se seguiu era como um grito ensurdecedor. Todos se viraram para ela. A expectativa desenhada nos rostos de Zara, Tânia, Alex e até mesmo Tiago. Quando a avó removeu o pano, todos abriram a boca em choque. Era um álbum de fotos, mas não qualquer álbum. Era um álbum antigo, muito antigo, com rostos que Zara reconhecia, mas não entendia. As páginas estavam amareladas, frágeis. As fotos mostravam uma família feliz, e no centro delas, uma mulher que era a versão mais jovem da mãe de Zara. Essa é a sua verdadeira mãe, a avó disse, a voz cheia de emoção. Ela estava viva quando você nasceu, Zara. E você não é apenas filha de uma combinação de amores como pensávamos. Você é parte de uma história que vai além da nossa compreensão. A revelação fez a sala tremer. Alex avançou, aparentemente impedido de acreditar. O que está acontecendo? Você está dizendo que a mãe que todos nós conhecemos não é a verdadeira mãe de Zara? Exatamente, a avó respondeu firmemente. E sua história está interligada com a de Tânia de um jeito que ninguém imaginava. Vocês precisam saber que o que está em jogo aqui é muito mais complicado do que qualquer um de vocês pensa. O ar ficou gelado. As palavras da avó mudaram tudo. Era como se uma cortina despedaçada tivesse sido levantada, revelando uma luz ofuscante de verdades ocultas. Zara olhou para Tânia, seus olhares se cruzando por um breve instante, enquanto a confusão e a dor invadiam seus corações. Mas o que isso significa? Zara murmurou, e a avó, com lágrimas nos olhos, sussurrou. Significa que todos vocês estão conectados de maneira que a mente humana se recusa a aceitar. Com isso, um novo nível de confusão surgia, deixando todos presos em seus próprios pensamentos e em memórias que pareciam não ter fim. Qual era a verdadeira história? O que cada um deles tinha a ver com a outra? A tensão aumentava, e o futuro se tornava incerto, um quebra-cabeça cujas peças não pareciam se encaixar. Estão em perigo, disse a avó, agora com um tom sombrio. Os segredos do passado não estão apenas escondidos, eles estão vindo à tona. E se não enfrentarmos isso juntos, poderá ser tarde demais. As palavras dela ecoaram como um aviso. O caos se aproximava. Entre suspiros confusos e olhares alarmados, Zara sentiu uma onda de pavor. O que estava prestes a acontecer? E, acima de tudo, quem eles realmente eram? O que deveria ser amor entre irmãos, agora parecia um campo minado de segredos e traições. E o que mais eles não sabiam poderia vir à tona a qualquer momento. O jogo estava prestes a mudar de novo. Zara ainda estava tentando processar tudo o que Alex acabara de revelar. As palavras dele ecoavam em sua mente. Você não é adotada. Você é minha irmã. O choque quase a fez cambalear. Não apenas Tânia, mas agora Alex se tornara um estranho em sua vida. Uma vida que ela pensava conhecer tão bem. Tiago, ainda ofegante, observava a cena, nervoso e pálido. Zara, por favor, isso não é uma brincadeira. Ele tentou intervir. Mas as emoções estavam à flor da pele. A atmosfera era uma bomba prestes a explodir. A sala estava em silêncio enquanto todos tentavam absorver a magnitude das revelações. Alex, você não pode estar falando sério. Tânia gritou, sua voz trêmula. Isso é loucura. Mas havia um tremor em suas palavras, uma dúvida que ela não podia esconder. O pai de Zara se colocou entre os filhos,
como se quisesse proteger Tânia de algo. Alex, você não pode acusá-la assim. Não podemos acreditar em tudo que você diz. Ele falava, mas a insegurança em seu olhar denunciava sua fragilidade. Cada segundo parecia carregar um peso insuportável. Zara sentia seu coração batendo forte, uma tempestade em seu peito. O que mais vocês escondem de mim? A pergunta escapuliu, uma mistura de dor e raiva. O silêncio respondeu. Ela olhou de um rosto para outro, buscando um sinal de verdade, um fragmento de confiança. Foi então que, do nada, a porta da cozinha se abriu novamente. Desta vez foi a avó de Zara que entrou. Mas não estava sozinha. Ela tinha algo nas mãos, coberto com um pano. O nervosismo dela era palpável, e seu rosto velho e cansado trazia uma expressão que só podia ser descrita como desesperadora. Vocês precisam saber a verdade, disse a avó, sua voz trêmula. O silêncio que se seguiu era como um grito ensurdecedor. Todos se viraram para ela. A expectativa desenhada nos rostos de Zara, Tânia, Alex e até mesmo Tiago. Quando a avó removeu o pano, todos abriram a boca em choque. Era um álbum de fotos. Mas não qualquer álbum. Era um álbum antigo, muito antigo, com rostos que Zara reconhecia, mas não entendia. As páginas estavam amareladas, frágeis. As fotos mostravam uma família feliz e no centro delas, uma mulher que era a versão mais jovem da mãe de Zara. Essa é a sua verdadeira mãe, a avó disse, a voz cheia de emoção. O ar ficou gelado no momento em que as palavras dela cortaram o silêncio. A sala parecia girar. Vocês sempre se perguntaram por que nossos pais são tão protetores, não é? A avó continuou, suas mãos tremendo. Zara, você e Tânia foram unidas de uma maneira que vai além das palavras. As histórias que seus pais contaram não eram só para protegê-las. Era uma forma de esconder verdades sombrias. Sombras? Tânia repetiu, o rosto pálido. Que sombras? Do que você está falando? A avó respirou fundo, como se o peso das lembranças a estivesse esmagando. Um dia, tudo mudou. Quando você nasceu, Zara, sua mãe fez um pacto que gerou consequências dolorosas. Um trovão retumbou fora, aumentando a tensão na sala. Tiago olhou pela janela, preocupado. Nós não temos mais tempo. Se isso estiver ligado ao que aconteceu com seu pai... Diferente do que todos esperavam, a avó fechou o álbum, batendo o olhar na parede. Não é só isso. O que aconteceu naquela noite foi algo além do que vocês imaginam. Algo que pode vir à tona de novo se não fizermos algo agora. Fazer o quê? Alex exigiu, a voz elevando. O que você está escondendo? E foi nesse instante que tudo desabou. Uma figura familiar, aquela que todos pensavam estar fora do jogo, surgiu na porta. Era a mãe de Zara. Seu olhar mais sombrio do que eles já tinham visto. É hora de revelar o resto, ela declarou. Sua voz como um eco gélido. O movimento dela fez todos congelarem. Vocês não sabem o que realmente aconteceu anos atrás, ela disse, os olhos brilhando de uma raiva contida. E se o que está escondido voltar, vai afetar todos vocês, de maneiras que não conseguem imaginar. A que histórias você está contando? A avó retorquiu, agora aterrorizada. O que mais você escondeu? O silêncio era pesado enquanto o coração de Zara disparava. Uma onda de tensão percorreu o ambiente. Os rostos familiares estavam carregados de segredos que pareciam buscar a superfície. As verdades estavam prestes a se desentranhar. Mas qual seria o custo disso? E entre tanta confusão e revelações, um novo telefone tocou. O som, incisivo e quase apocalíptico, cortou o ar. A mãe de Zara correu para atender. O olhar dela mudou instantaneamente. Em um segundo, todo o clima de revelação se transformou em pânico. Não, não, como você pode saber disso? Ela gritou, afastando-se, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas.
A ligação que recebeu não era uma simples chamada. Era a transformação do futuro, a abertura de um abismo. O que mais eles não sabiam? Zara olhou para todos e uma nova questão pairou no ar. Quem eram eles realmente e o que estava por vir? Eles estavam prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava? A resposta ainda estava escondida nas sombras. A mãe de Zara olhou fixamente para o telefone, seu rosto pálido se transformando em uma máscara de horror. A sala inteira parecia prender a respiração. O silêncio era ensurdecedor, até que em um impulso ela desligou a chamada bruscamente, como se o ato pudesse cortar os laços com a verdade, que estava prestes a ser revelada. Quem era? Alex perguntou, encarando a mãe, o tom de sua voz carregado de um misto de preocupação e raiva. Tiago já estava ao lado dela, tentando entender a situação. A mãe hesitou por um momento, antes de responder. Era o seu tio. Ele disse que alguém está procurando por nós. Alguém do passado. O olhar de choque nos rostos dos filhos era inegável. Que alguém? Tânia interrompeu, os olhos amplos de medo. O que isso significa? O que você escondeu sobre o nosso passado? A avó deu um passo à frente, cada movimento dela denotando a carga emocional da situação. Não podemos ignorar isso. O que está vindo à tona pode ser muito mais devastador do que qualquer um de nós imaginou. Zara, confundida, mudou de foco entre todos eles. O que está acontecendo? Que passado? Que segredos vocês não contaram? A emoção em sua voz era palpável, um eco de desespero. Foi então que um grito ensurdecedor ecoou pela sala. E não era um grito qualquer. Era um som estridente que cortava através da tensão, como se a verdade houvesse se manifestado fisicamente. Todos se viraram, com os corações disparando, e nesse momento a porta dos fundos se abriu, revelando uma figura tremida, ensanguentada, como uma aparição saída de um pesadelo. Era o pai de Zara, mas algo não estava certo. Ele não tinha apenas um olhar de dor. Havia um vazio neles, como se a própria alma tivesse sido arrancada. Eles vieram. Suas palavras saíram entrecortadas, e ele caiu no chão, finalmente desmaiando. A sala virou um caos. Tiago correu para o pai, enquanto a mãe gritava seu nome em pânico. Zara sufocava sob o peso do que acabara de ver. O que acontecera com ele? O que isso significava? A avó parecia ter perdido o controle, piscando rapidamente, as memórias passando por sua mente. Quem veio? Alex exigiu, enquanto tentava amparar o pai. O que aconteceu? Os verdadeiros pais de Zara. A mãe respirou pesadamente. Eles estão de volta à nossa vida. A ameaça que pensávamos estar enterrada voltou. Precisamos de respostas. Essa não é a hora! A avó gritou, o olhar fixo em Zara. Precisamos nos preparar. Eles não estavam apenas atrás de você, Zara. Estão atrás de todos nós. As palavras da avó dispararam um alarme em sua mente. A verdade que começava a se desenrolar era muito mais sombria do que qualquer uma delas poderia ter imaginado. Estavam conversando sobre pessoas que poderiam destruir suas vidas. Ela olhou para Tânia, os olhos se encontraram, e a atmosfera entre elas mudou instantaneamente. Vocês têm que me ouvir, Tânia implorou, seu olhar agora mais sério. Eu não sei completamente o que está acontecendo, mas algo muito grande e perigoso está prestes a acontecer. Eu não estou apenas aqui por acaso. E antes que alguém pudesse reagir, um misto de determinação e tristeza surgiu na expressão dela. Eu sou mais do que uma irmã. O que eu sei pode salvar todos nós. Zara sentiu um nó no estômago. O que Tânia queria dizer? O clima ficou denso, como se todos soubessem que estavam à beira de uma revelação devastadora. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a porta da frente se abriu novamente, revelando outra figura. Um homem, alto e ameaçador, seu olhar feroz e penetrante. Você não deveria ter ficado aqui, Tânia. O homem ressoou, e o medo corria como uma corrente elétrica pela sala. A verdade virá à tona,
E agora todos vocês estão em perigo. A tensão pareceu aumentar instantaneamente, a realidade de sua situação se materializando em um pesadelo palpável. O que realmente se desenrolava? Zara queria gritar, mas as palavras falharam. O passado, que parecia estar empoeirado pelas sombras do tempo, estava prestes a se erguer novamente e engolir a todos. E enquanto o homem avançava, a única certeza que ela tinha era que a verdade que buscava poderia ser mais mortal do que nunca poderia imaginar. Todo o amor que pensava ser inquebrável poderia ser destruído em um instante. A batalha pelo que realmente era real estava prestes a começar, e dentro dela, uma tempestade de emoções rugia, preparando o palco para algo que todos temiam. O que mais poderia se revelar no caos que se instalara? A verdade ainda estava escondida em algum lugar nas trevas, e era questão de tempo até que saísse à luz. Zara observou a figura ameaçadora à sua frente, o nó na garganta começando a apertar ainda mais à medida que a verdade se desenrolava. O homem, ali de pé, parecia carregado de segredos sombrios e uma força que deixava todos em alerta. O que mais ele sabia? O que mais os pais estavam escondendo? O passado não parecia ser apenas um fardo, mas uma tempestade prestes a desabar. "Quem é você?" Alex disparou, os músculos tensos, pronto para qualquer movimento. Os olhos do homem brilharam com um foco implacável, sua presença dominando a sala. "Eu sou alguém que veio para garantir que as verdades permaneçam ocultas", ele respondeu, a voz carregada de um peso ameaçador. "Mas talvez seja a hora de expor tudo. E você, Tânia, deveria saber que não terá como escapar." Uma onda de medo passou por Tânia, e ao olhar para Zara, notou como o rosto da irmã estava marcado pela confusão e angústia. A sala parecia querer engolir todos com a intensidade daquelas revelações. Zara, então, reuniu coragem. Ela não poderia permitir que mais mentiras a isolassem. "Chega!" gritou, sua voz ecoando nas paredes do que um dia fora seu lar. "Sejamos honestos, todos nós precisamos da verdade agora. O que mais há de escondido entre nós?" O homem hesitou. E nesse momento, ambiguidade e verdade colidiram. A tensão subiu, cada um percebendo que a verdade poderia ser a única saída. "Vocês acham que sabem tudo, mas a mistura de passado e presente é o que nos une e divide." Foi então que o pai de Zara se levantou, a dor em seu olhar agora misturada com determinação. "Me escutem, o que está em jogo é maior do que todos nós. O que precisamos enfrentar não é apenas o que está no presente, mas o que vivemos." Ao olhar para sua mãe, Zara notou lágrimas nos olhos dela. Ela sabia que aquelas lágrimas não eram só de tristeza, mas de um amor profundo que lutava para ser visto. "Nós fizemos escolhas difíceis, mas qualquer escolha que fizemos foi para protegê-las." "E isso faz o que aconteceu ser aceitável?" questionou Alex, a raiva pura em sua voz. "Cada um de nós carrega um peso, e se não falarmos, nunca seremos livres disso." Um silêncio envolveu a sala. Tânia, a princípio hesitante, finalmente se mostrou. "Não planejei que tudo isso fosse acontecer, mas sempre soube que havia algo de errado. Algo que nos unia de formas que não compreendíamos." O homem perigoso na sala parecia perder terreno. "Vocês precisam estar preparados, pessoal que busca a verdade. Estão todos em risco, e deixar o passado ressoar apenas criará mais dor." O desafio estava lançado. Zara se virou para a avó, que olhava fixamente para todos. "O que você sabe?" A voz dela estava firme, como se uma onda de força tivesse surgido. A velha mulher respirou fundo e começou a falar, revelando histórias envoltas em sombras. Enquanto a verdade era exposta em camadas, algo nas sombras começou a se mover. A escuridão parecia tornar-se mais palpável. O homem ameaçador avançou, mas Tiffany o parou. "Você não vai mais acabar com nossas vidas."
A verdade nos fortalece. Em um último impulso de coragem, todos na sala se uniram, sabendo que a luta não era apenas física, mas emocional. As verdades do passado estavam emergindo, e com isso uma nova força crescia entre eles. Não haveria mais segredos a ocultar, mas quando pareciam estar prontos para enfrentar o desconhecido, uma luz piscou, e um estrondo ressoou. Algo quebrou. A sala gelou. O que mais estava por vir? Uma tempestade, talvez? Mas Zara se sentiu mais forte agora. As conexões que haviam sido quebradas estavam, de alguma forma, começando a se curar. Então, antes que tudo se dissipasse, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Não cederia ao medo, nunca mais. O futuro estava cheio de dúvidas, mas isso não a impediria de lutar por aqueles que amava. E havia uma última pergunta que pairava no ar. Quem realmente seria a próxima vítima da verdade? Se você chegou até aqui, é hora de se envolver. Não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que tudo isso continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs sabem o quanto seu apoio é fundamental.